queremos ir agora para o momento de instrução da palavra. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para Lucas capítulo 7. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 7, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e eterno Pai, estamos diante de Ti, ó Deus, e diante da Tua palavra, Deus. Queremos Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre, ó Deus, as nossas falhas, o nosso pecado, e que o Senhor nos confronte, ó Deus. Que, ó Pai, possamos nesta noite, ó Deus, aprendermos a termos, ó Deus, uma fé inabalável em Ti, confiança, Deus, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Te pedimos, ó Deus, por cada um que aqui está nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações, inclusive a este que vos fala neste instante. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de nos reunirmos na Tua casa, de lermos a Tua palavra. Que Teu Espírito fale aos nossos corações, que sejamos edificados nesta noite. Saiamos daqui, ó Deus, transformados por esta mesma palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, no contexto que nós vimos aqui, depois de uma longa viagem de Jesus e de seus discípulos, depois de muito cansaço, até mesmo fome, aí nos versículos anteriores a esse texto, os discípulos chegaram a colher espigas
na plantação alheia, em pleno dia de sábado, curaram muita gente, proclamaram as bem-aventuranças, e Jesus deu muitas orientações aos seus discípulos. Foi uma caminhada, uma viagem bem exaustiva e cansativa. Finalmente Jesus volta para casa, porque Jesus, após sair de Nazaré, morava em Cafarnaum. Não que ele tivesse ficasse ali uma residência fixa, mas Jesus tinha seu ponto ali em Cafarnaum, a sua casa, né, morava em Cafarnaum. E mal Jesus entrou na cidade, ele foi procurado por alguns anciãos dos judeus com um pedido especial de um centurião romano. Talvez alguns estranhassem ali, vindo um pedido de um homem tão poderoso e tão acostumado a dar ordens. E muito inusitado talvez fosse o pedido dirigido ali a Jesus. E nós vamos aprender nesta noite como este homem nos ensina através da sua humildade, da sua fé, e como ele é reconhecido por Jesus nessas suas características. Então nós vimos no versículo 1 do capítulo 7, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Todas as palavras que Jesus dirigiu ao povo, todos os ensinamentos, tudo que o Senhor havia tratado, curado, orientado dos seus discípulos, havia proferido ali o Sermão do Monte. Depois de concluir tudo isso, Jesus entrou em Cafarnaum. Ele estava voltando para talvez ali um momento de um pouco de descanso, né? Repousar um pouquinho ali o corpo, talvez reabastecer ali as energias com os discípulos, né? Talvez o cansaço era maior dos discípulos do que do próprio Senhor Jesus. E aí eles estavam ali, e naquele lugar havia uma centúria romana. O Império Romano, meus irmãos, ele dominava o mundo naquela época, e Cafarnaum estava dentro de uma das regiões em que estrategicamente o Império Romano colocava grupos de soldados para manter a ordem, para manter assim o controle do império. E o Império Romano, o seu exército, ele era dividido em alguns grupos. Tinha as legiões. As legiões, elas eram grupos de aproximadamente 6.000 homens. Essas legiões tinham outras divisões que se chamavam cortes. Essas divisões tinham aproximadamente 600 homens. E esses cortes tinham as centúrias, que eram, como o nome já sugere, composta de 100 homens. Esses 100 homens eram comandados por um homem, um soldado experiente, um soldado que havia se destacado nas batalhas por a sua bravura e pela sua liderança. Ele recebia o comando desses 100 homens. Essas centúrias, estrategicamente, o Império Romano colocava em pontos para manter esse controle. Então, em Cafarnaum havia uma centúria, 100 homens que comandavam. É como se fosse ali a polícia local, que mantinha a ordem. E o centurião era esse comandante. O comandante de uma centúria recebia o título de centurião.
Era um homem poderoso dentro do Império Romano, porque ele tinha homens às suas ordens. Ele dava ali as suas ordens, e naquele local ele era o representante do Império Romano. Era a autoridade máxima, porque o Império Romano dominava. Então ele era a autoridade sobre aquela cidade. Era ele quem estabelecia ali toda a ordem. E esses homens estavam sob o comando deste homem, deste centurião. Então, em Cafarnaum havia um centurião, só que este homem ele era diferente. Geralmente esses homens eram homens duros, ignorantes, que impunham a sua autoridade de forma muito rígida. Eram homens que estabeleciam uma ordem pela imposição da sua situação. Eram homens que não tinham muito cuidado, muito trato, não. Era na base da imposição mesmo. Aquele líder mais rigoroso, pela força que impunha. Mas esse centurião, ele era diferente. O versículo 2 diz que um servo de um centurião, o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, e aí começa a ter as diferenças nesse centurião. Ele era um homem diferente, que ele se importava com os seus servos. Aqui o texto diz que esse servo, ele era estimado pelo centurião. Ele estava doente, quase à morte. Era um servo, era um escravo. Talvez para um outro centurião, um outro homem, era mais um que ele simplesmente iria substituir. Não haveria muita importância. Mas aí o texto começa a nos trazer e nos fazer observar esse detalhe importante neste homem. Isso diferencia ele. Isso foi colocado aqui de propósito para que nós possamos entender que tipo de homem nós vamos ter aqui nesse contexto. Esse centurião, ele se importava, ele estimava aquele servo. Era um simples servo, mas ele tinha um apreço por ele. Então ele estava preocupado com a situação daquele servo. Ele podia morrer. E ele estava buscando todos os recursos, talvez já tivesse esgotado todas as possibilidades medicinais para o curar, dentro dos recursos disponíveis naquela época. E aí ele ouve falar de Jesus. O versículo 3 diz que, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele fala assim: eu já esgotei todas as possibilidades de curar esse meu servo, mas eu ouvi falar desse Jesus, de que ele pode curar, de que ele pode fazer o que os médicos, o que a medicina, do que os remédios não puderam fazer para este meu servo. Ele pode curar. Mas notem que ele não vai até Jesus. Lucas vai nos trazer aqui que ele vai enviar alguns dos anciãos dos judeus para fazer um pedido especial a Jesus. Agora é interessante que para você ter alguém disponível aqui, notemos que não é uma imposição. Ele enviou alguns anciãos dos judeus. O texto não diz o seguinte, que ele mandou algum dos anciãos, ele enviou. Então, nós podemos ver, e vamos ver isso mais na frente, que esses anciãos também estimavam aquele centurião. Tinham um apreço por ele. Eram amigos daquele centurião. E
nós vimos aqui que esse centurião, ele era um homem diferente, ele era um humano com o povo. Ele era, apesar de não ser judeu, não ter a sua religião como aqueles homens ali, mas ele se importava e ele tinha aqueles homens ali como amigos, e esses homens tinham a ele também como amigo. No versículo 4 diz que esses, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram. Então eles estimavam tanto ali o centurião que eles simplesmente não foram lá e deram um recado, não. Eles fizeram um pedido especial, um pedido como que com muita ênfase, para que Jesus atendesse. E aí eles ainda colocaram o seguinte: este homem que está fazendo esse pedido, ele é digno de que lhe faças isso. Apesar dele ser um centurião, um soldado romano, alguém que está aqui sobre o domínio do povo, está conduzindo esse povo. Talvez a imagem dos centuriões romanos não fosse desse homem que fosse digno de receber esse cuidado especial do Senhor Jesus. E ele mesmo vai afirmar isso mais na frente. Ele não se considerava digno de nem mesmo falar com Jesus. Notem a diferença que há neste homem. Ele era diferente. Ele era um homem que se compadecia das necessidades do povo, a ponto dele erguer uma sinagoga para o povo. Ele vai dizer o seguinte, versículo 5: porque é amigo do nosso povo. Esse centurião, ele era amigo do povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Sinagoga, meus irmãos, no contexto judaico, era um ponto muito importante, não só pela questão religiosa, por um local onde eles faziam as orações, mas também a sinagoga, ela era usada como um lugar de ensino para os filhos. Em momentos em que eles não estavam ali orando, era como se fosse uma espécie de escola. Os anciãos, os mestres reuniam ali os filhos e ensinavam os filhos também naquele espaço. Então, o fato daquele centurião se preocupar com aquele povo a ponto de erguer para eles uma sinagoga, dá a eles a liberdade de estarem prestando culto ao Deus, fazia com que esses anciãos, o povo, o estimasse, tivessem ele como alguém amigo, alguém próximo. E pelo fato dele se importar com aquele povo, com o seu servo, mostra que ele era um homem diferente. Ele era um homem considerado por aquela população. Tal a sua humanidade que quando ele viu que não tinha como mais recorrer a nada para salvar o seu servo, ele, ouvindo falar de Jesus, ele recorre ao Senhor Jesus. Mas ele não se achava digno dele mesmo ir até o Senhor Jesus. Ele se julgava como um homem indigno de estar na presença do Senhor Jesus. E isso é um sinal, meus irmãos, de que ele reconhecia a autoridade. Ele reconhecia quem era Jesus. O poder que tinha. Quem era aquele homem? Não era só um homem que fazia milagres, mas ele tinha certeza de que era alguém muito importante, que ele não era digno de ir na presença. Os anciãos enfatizam para Jesus: olha, ele é digno
de que lhe faças isso. Apesar dele não ter vindo pessoalmente, dele não se achar digno de vir na tua presença e de pedir isso face a face, ele é digno de receber. Ele é digno de que te faças isso. E ele se importou com aquele servo e ele pediu aos seus amigos que fossem até Jesus com esse pedido. E eles pediam com veemência para Jesus ir curá-lo. E até justificaram, dizendo que ele era um amigo do povo e era digno de receber aquele bem do Senhor Jesus. Irmãos, gostaria de destacar aqui mais uma vez a humildade do centurião. Ele não se achava digno de ir até Jesus, mas ele tinha amigos que ele tratava com respeito e estes amigos o estimavam. E atenderam o seu pedido e foram até Jesus e defenderam ele. Ao mesmo tempo em que ele se importava com aquele povo, eles também o estimavam e defendiam. Olha, ele é digno. A humildade deve ser presente em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus nos diz, em Mateus capítulo 5, versículo 3, no seu Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade, meus irmãos, é algo que deve ser essencial nas nossas vidas. Deve ser algo que deve pautar a nossa caminhada cristã. Aquele centurião, ele não era judeu, mas ele demonstra uma humildade exemplar. A sua humildade falava muito forte àquelas pessoas. Ele tinha autoridade. A sua humildade não tirava a sua autoridade. Aquele homem, ele dá muito mais exemplo de humildade do que muitos outros que foram condenados por Jesus. Ele considerava Jesus grande demais para ele estar na presença do Senhor. Ele considerava que Jesus tinha autoridade demais para ele estar na presença do Senhor Jesus. Com certeza aquele homem, ele tinha acesso a comandantes das legiões, talvez ao próprio César, com muito mais facilidade, ele talvez se dirigisse a ele sem nenhum receio, prestasse contas a esses superiores dele sem nenhuma dificuldade, mas diante do Senhor Jesus, ele se coloca como indigno pela autoridade, pela posição do Senhor Jesus. Ele se vê indigno de estar na presença do Senhor Jesus. Enquanto que tem gente arrotando ignorância e exigindo mais e mais bênçãos dentro de muitas de nossas igrejas, esse homem não tinha nem coragem de ele pessoalmente pedir algo ao Senhor Jesus. Essa humildade que muitas das vezes falta hoje dentro de muitas igrejas. A humildade de reconhecer a autoridade de Jesus. Ele nos deu acesso ao Pai. E muitas das vezes nós queremos fazer de Jesus o nosso servo. Nós somos servos do Senhor Jesus, escravos. Não podemos fazer do Senhor Jesus como alguém que atende aos nossos caprichos. Pela autoridade que tinha aquele homem, pela posição que ele tinha na cidade,
Ele poderia muito bem chegar e falar assim: chegou Jesus, é esse que cura, manda ele vir aqui agora. Vai lá, cura meu servo aí agora. Ele tinha autoridade para fazer isso. Mas ele se mostra com humildade. Ele chama os anciãos e fala assim: meus amigos, é o seguinte, eu não sou digno de ir lá e fazer esse pedido. Mas eu peço a vocês que vão lá. Vocês são homens fiéis a Deus, tementes a Deus. Vão lá e peçam a Ele que cure o meu servo. E é interessante, meus irmãos, nós notarmos essa capacidade de perceber a grandeza, a autoridade do Senhor Jesus, a ponto de não se achar digno da presença do Senhor Jesus. Então ele pede um favor aos seus amigos: vão lá e façam esse pedido por mim. Vocês têm esse acesso a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho. Vocês podem ir lá e pedir. Eu não posso. Não sou digno disso. O versículo 6 diz que então foi Jesus com eles. Jesus atendeu ali ao pedido do centurião e foi com eles. Com certeza alguém deve ter corrido na frente e avisou o centurião: olha, o homem está chegando, Jesus está chegando, ele está vindo, ele atendeu o teu pedido. Os anciãos foram lá, falaram com ele e ele está vindo para a tua casa. Mais uma vez, ele diz: espera aí, como é que é, rapaz? Jesus está vindo para a minha casa. Não, voltem lá e digam para ele que ele não precisa se incomodar tanto. Eu fiz um pedido para ele, mas ele não precisava se deslocar até aqui, não precisava vir até aqui. Versículo 6 diz que, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor. Olha que expressão interessante. Ele reconhece Jesus como Senhor. Ele diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Olha mais uma vez a expressão de humildade deste homem. Eu não sou digno que entres na minha casa. Os anciãos, homens sérios, disseram para Jesus: ele é digno. O centurião diz: eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas uma demonstração da sua humildade. Normalmente os humildes não ficam batendo com a garganta para fora. Os dignos não ficam arrotando a altivez. Eles são pessoas que se sentem as mais indignas. Eles se colocam numa posição de humildade. A humildade é uma das coisas que nos leva a todos os lugares neste mundo. Você é uma pessoa humilde, você vai ser ouvido, recebido em qualquer lugar. O soberbo, nem o céu comporta ele. Os soberbos não herdarão o reino dos céus. O humilde, ele entra no palácio do presidente e também entra na casa mais pobre que tiver. Ele é humilde. Se ele for convidado, ele vai entrar. Ele vai. O arrogante, o soberbo, ele pode ser barrado. Não, você não vai entrar aqui não.
Ele vai ser barrado no palácio, porque ele é um arrogante, um soberbo. E na choupana ele não entra porque ele é um arrogante, um soberbo, ele desdenha, ele não quer. O humilde não. O humilde ele é convidado para ir e humildemente ele vai. Ele é recebido. Ele é convidado para entrar numa casa simples, ele vai. Ele é humilde. Para ele não tem frescura. Este homem, mais uma vez, ele dá sinais de como que deve ser a nossa vida. Apesar dos anciãos, homens sábios, homens respeitados naquela comunidade, homens tementes a Deus, dizerem o seguinte: olha, nós convivemos com este homem, nós sabemos das suas atitudes, com o seu proceder. Nós dizemos o seguinte: ele é digno. Mas ele mesmo não se achava digno de que Jesus viesse na sua casa, de que ele fosse à presença de Jesus. Ele não se achava digno disso. Ele não ficava se vangloriando. A Bíblia diz que os outros que te louvem, não a tua boca. Provérbios capítulo 27, versículo 2. Se alguém tem que reconhecer que você é, ou tem uma importância, ou é digno ou não, que seja os outros, não você. Você não precisa ficar dizendo: eu sou tal, se não for por mim essa igreja vai fechar as portas. Se não for por mim essa empresa vai falir. Se não for por mim essa comunidade está perdida. Eu é que sou o cara, eu sou bom. Pastor, ainda bem que o senhor me colocou para dirigir essa congregação aqui, porque o negócio lá estava complicado. Tem gente que é assim, não tem humildade. Que sejam os outros que te louvem, não a tua boca, diz o sábio em Provérbios. Tem gente que fica falando: eu é que sustento isso aqui, eu é que faço isso, sem mim isso aqui não anda. Tem gente que se coloca numa posição de arrogância e não demonstra nenhum tipo de humildade. Deixa de ser bobo, meu irmão. Não é você que faz nada. Não somos nós que fazemos nada. Nós não somos nada. Somos só os cooperadores nessa lavoura de Deus. Somos só os trabalhadores. Como nós vimos pela manhã, nós somos só vasos de barro, onde estão os tesouros, onde Deus coloca o tesouro do Evangelho para levar às pessoas. Somos vasos de barro. Somos só os cooperadores, os trabalhadores nessa lavoura, servos do Senhor. Somos servos. Não somos o dono da lavoura. Não somos o Senhor da lavoura. Somos servos. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus, não a nós. Algo grandioso aconteceu, algo importante aconteceu, porque você fez algo, a glória é de Deus, não é sua. Não foi pelas suas forças, não foi pela sua capacidade, não foi pela tua inteligência. Deus o capacitou para isso. Deus colocou aquele centurião naquela cidade e ele fazia diferença na vida daquela comunidade. Ele se importava com aquelas pessoas. Então ele chegou lá e aquele povo não tinha onde se reunir. Talvez outro centurião chegasse ali. Que bom que eles não têm de onde se reunir. Não vai ter baderna, pronto. Não vão criar nenhum lugar aqui. Não vão fazer nenhum tipo de
de confabulação aqui contra o império. É bom que fiquem todos nas suas casas e pronto. Não, ele se preocupa. Olha, vamos construir aqui uma sinagoga, para que vocês possam educar os seus filhos, para que vocês possam ter um lugar de oração, para que vocês possam adorar o Deus de vocês. Aquele homem, com certeza, adorava os deuses de Roma. Era um pagão. Um homem que não tinha ali o conhecimento da palavra, não tinha ainda tido a experiência de ser daquela comunidade. Então ele tinha os anciãos, que eram seus amigos, se importava com aquela comunidade, mas ele era um centurião romano. Seguia as orientações de Roma e com certeza também as orientações religiosas de Roma. Mas aquele centurião sabia da sua pequenez diante do Senhor. E de volta aos seus amigos, ele pede para dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pode parar por aí, não te incomodes. Eu não sou digno que entres na minha casa. A minha casa não é digna de que você entre nela para atender o meu pedido. Mas ele não se conteve. Então deixa para lá, Jesus, deixa meu servo morrer. Já que eu não sou digno de que você entre na minha casa, não te incomodes, não precisa vir não. Não foi isso que ele disse. E aí vem a parte que vai nos trazer um ensinamento fantástico. Versículo 7, ele vai pedir para os seus amigos irem até Jesus e vai dizer o seguinte: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a fé desse homem. Olha a posição que ele coloca ali para Jesus. Olha, eu me importo com meu servo. Eu quero que ele seja curado. Eu não sou digno de receber nada do Senhor, mas eu preciso que o Senhor cure dele. Eu não sou digno que você entre na minha casa, mas eu creio que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Este meu rapaz será curado. Porque, versículo 8, também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Como eu disse antes, aquele centurião, ele era humilde, ele era estimado pelo povo, ele se importava com aquele povo, mas ele tinha autoridade. A humildade dele não tirava a autoridade dele, ele continuava sendo a autoridade máxima naquele lugar. Ele tinha o respeito dos seus soldados, dos seus servos, a ponto de ele dizer vai, e ele ia, vem, e ele vinha. Atendia às suas ordens sem questionar. E é interessante que esse centurião, ele está dizendo o seguinte: Senhor, a minha casa, a minha vida, os meus servos estão debaixo da sua autoridade. Eu tenho autoridade para com os meus soldados e os meus servos, mas eu estou dizendo o seguinte: dize uma palavra só e o meu rapaz será curado. Só uma palavra. Porque se eu tenho a autoridade de dizer ao meu soldado vai e ele vai, se tu disseres uma palavra, ele vai ficar curado.
Então eu estou debaixo da tua autoridade. Os meus servos estão debaixo da tua autoridade. A minha casa está debaixo da tua autoridade. Ele reconhece Jesus como a autoridade máxima. Ele reconhece Jesus como o Senhor. E é interessante nós observarmos como ele, sendo a autoridade romana máxima naquele lugar, ele se coloca como um pequeno, indigno de ir na presença de Jesus, indigno de receber Jesus na sua casa, indigno de ter o favor de Jesus na vida dele, mas ele reconhecia a autoridade de Jesus sobre a sua família, a sua casa e o seu servo. Diz uma palavra e o meu rapaz será curado. Muito forte isso, meus irmãos. Muito forte isso. Diz uma palavra e ele será curado. Quando Jesus observou e ouviu tudo isso, versículo 9, diz que ouvidas estas palavras. Tudo isso aqui, meus irmãos, são os amigos do centurião que foram até Jesus e disseram isso para Jesus. Transmitiram para Jesus: olha, ele mandou dizer o seguinte: Senhor, não te incomodes. Eu não sou digno que entre na minha casa. Mas, se disseres uma palavra, daí mesmo onde tu estás, o meu rapaz vai ficar curado. E aí ele fala sobre a autoridade que ele tinha, sobre o que ele ordenava e era feito. Se eu posso fazer isso, Senhor, se tu disser uma palavra, vai se cumprir. O Senhor tem autoridade sobre a minha vida, sobre os meus servos. Quando Jesus observou isso, ouviu tudo isso, diz o texto que ele ficou admirado dele. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus viu o respeito que esse homem tinha para com os anciãos. E quando Jesus olhou para o amor que esse homem tinha para com a palavra de Deus, amor que ele tinha para com a palavra, dize uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Jesus olhou para a atitude que ele teve a dizer: não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Apesar dos anciãos afirmarem que ele era digno, Jesus olhou e admirou-se dele. Não que Jesus não conhecesse o homem na sua totalidade e integridade. Com certeza o Senhor já conhecia o coração do centurião. O Senhor conhecia, mas ele admirou-se para mostrar àquelas pessoas o tanto que ele estava reconhecendo a fé, a humildade e o amor daquele homem pela palavra. O reconhecimento daquele homem pela autoridade de Jesus. Quantas e quantas vezes o Senhor afirmou às multidões que o seguiam, e aos escribas e aos fariseus, que aqueles que eles mais menosprezavam, mais julgavam indignos, estavam precedendo eles no reino dos céus. As prostitutas, os cobradores de impostos, e aqui um centurião romano. Talvez muitos odiavam os centuriões romanos, porque eles impunham uma ordem muito dura.
Mas Jesus está afirmando o seguinte: esse centurião demonstrou tanta fé, que Jesus afirma que nem mesmo em Israel ele viu uma fé como aquela. É impressionante a fé, a confiança daquele homem em Jesus. Se tu disseres uma só palavra, o meu rapaz vai ficar curado. Você não precisa vir na minha casa. Você não precisa sair daí para vir aqui. Pode dizer daí mesmo onde o Senhor está. Pode falar. Eu creio que o Senhor tem autoridade para isso. A fé é para você honrar o nome de Jesus. A fé que você tem não é para você ser exaltado. A fé é para você não se dobrar diante das ofertas de Satanás. A fé é para você ficar firme quando o diabo vem com as investidas contra nós. A fé é para você permanecer firme quando a doença chegar. A fé é para você permanecer firme quando tudo for tirado de você, como Jó. Quando tudo lhe foi tirado, possamos dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é fé. Isso é confiança no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu não vou arredar o pé. Eu vou permanecer firme em nome de Jesus. Eu tenho fé. Não importa as circunstâncias. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tenha fé, confiança. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé. Tudo pode estar desmoronando, tudo pode estar se acabando na sua frente. Eu não vou arredar o pé, eu vou permanecer firme. A fé, meus irmãos, é para você honrar o nome de Jesus. Foi isso que esse centurião fez. Senhor, eu não sou digno, mas se o Senhor disser uma palavra, está honrando o nome de Jesus. Ele está dizendo e testemunhando para aquelas pessoas o seguinte: olha, este homem tem autoridade na minha vida. Se ele disser uma palavra, vai acontecer um milagre na vida do meu servo. Este homem é o Senhor. Ele está exaltando a Jesus, colocando Jesus como o Senhor, como autoridade máxima na sua vida. Nunca achei fé como esta. Jesus admirou-se daquele homem. Com certeza, naquele mesmo instante, aquele servo foi curado. Com certeza. Versículo 10 diz que: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus não foi até a casa do centurião. E aquele servo foi curado. Pela fé daquele homem. Irmãos, aquele rapaz, ele foi curado
Mas ele foi curado e a partir daquele momento ele não deixou de ser servo. Agora que eu fui curado por Jesus, ô centurião, eu não quero mais ser servo não, agora eu quero ser o chefe dos teus servos aqui na casa. Não, ele continuou sendo servo. Ele foi curado e continuou sendo servo. Apesar de todo o cuidado de Deus, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, apesar de todos os favores, de todos os milagres, de todas as bênçãos, de toda a riqueza, de tudo que o Senhor nos dá, nós continuamos sendo servos dele. Nós precisamos continuar sendo servos do Senhor, com a humildade, com fé, exercendo a autoridade dada por Jesus, para fazermos a missão, para continuarmos na missão, porque servir ao Senhor é a melhor coisa que fazemos no mundo. Servir ao Senhor é a melhor das coisas que nós devemos estar fazendo neste mundo. Não é sermos servidos. Tem gente que vem para a igreja e quer ser servido. Eu vou para a igreja, eu vou sentar, eu quero ouvir uma mensagem que me deixe revigorado para que eu chegue na segunda-feira e eu possa trabalhar com outra disposição. Não é para isso. Muitas vezes a mensagem vai fazer que você saia daqui com a cabeça quente. Saia daqui totalmente destruído, confrontado no seu pecado, esmagado, moído. Mas ela foi importante. A fé, meus irmãos, é para honrar o nome de Jesus. A fé é para que a gente possa dar toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor. É para que nós possamos reconhecer a autoridade do Senhor em nossas vidas. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aquele servo foi curado porque a fé foi exercida ali naquele lugar. O Senhor Jesus, ele se compadece daqueles que se achegam até ele. Mesmo que você não se ache digno de estar na presença do Senhor. Mesmo que hoje você tenha chegado aqui hoje, talvez arrastado, talvez sem se achar digno de estar na sua casa, mas o Senhor quer que você tenha fé. Não importa. Não importa o que aconteça, Ele quer que você se alegre nele. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que possa a cada dia nos dar fé suficiente para estarmos louvando, acreditando, sendo supridos pelo Senhor. Quando o Senhor disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer ao monte para sairmos de um lugar para o outro, Ele não estava querendo dizer que a gente precisava ter a fé para fazer isso, para transportar os montes, não. Se nós tivéssemos fé tão pequena à nossa percepção, que fosse capaz de fazer isso, mas ela era suficiente para nós sermos alcançados pela misericórdia de Deus, confiarmos em Deus, termos fé. Mesmo que ela fosse ali tão inexpressível, mas ela era grande o suficiente para sermos atendidos por Deus.
para sermos conduzidos a grandes coisas em nossas vidas. Mesmo que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, mesmo que não haja animais mais nos currais, mesmo que não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que nós possamos nos alegrar no Senhor com fé, com humildade, com alegria, em todos os instantes, sabendo que é o Senhor a autoridade das nossas vidas, é Ele que tem cuidado de nós. Tenhamos fé no Senhor, e o mais Ele fará. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.